Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando até você, os Filhos de Francisco, podcast de quem tem Deus por Pai e Francisco por Paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio Educativa FM 96,7 de Carangola, a rádio da família e dos amigos. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No Instagram, Filhos de Frank, com C apenas, Filhos de Frank. No Facebook, Filhos de Frank também. Já no Twitter, Feed Francisco Podcast, uma coisa mais mineira, né? Feed Francisco Podcast, tudo junto. O nosso e-mail no Gmail é podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. No YouTube, você nos encontra no canal Filhos de Francisco Podcast. Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, a Rainha do Vale, a Doce Carangola. Ele é psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos. Sou morador de Montanha, onde trabalho, a capital da amizade, mas estou de home office na Freguesia do Ó, hoje em São Paulo, capital. De Juiz de Fora, a Manchester Mineiro, onde tudo começou e tudo começa, o professor Jorge Roberto Silva Júnior, o Juninho, formado em Filosofia pela Universidade Federal daquela cidade, especializado em Educação Religiosa e Ciências da Religião pela mesma universidade. Ele é professor da Rede Pública de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Meier, o orgulho do subúrbio e dos suburbanos do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Barbedo, professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, hoje é um programa muito especial. Hoje vamos falar sobre o assunto que movimentou o país nos últimos dias. Nesse momento em que nós estamos aqui gravando, tá ok? O que aconteceu? Todo mundo sabe. Vou fazer um relato simples aqui para os nossos ouvintes. O jornal Gazeta do Espírito Santo publicou que uma menina de 10 anos foi engravidada pelo tio após 4 anos de estupro. A família decidiu pelo aborto, tendo respaldo dentro da legislação brasileira para isso. Naquele momento, começou um movimento na cidade natal da menina de religiosos e políticos visitando a avó para que o aborto não acontecesse. Após o hospital da capital do estado natal dela relatar não ter condições técnicas de fazer o aborto pelo adiantado da gravidez, ela foi transferida para outro estado no último domingo. Essa informação deveria ser sigilosa pela legislação, vazou e foi publicada por uma terrorista de extrema-direita, dando o nome e o hospital onde a criança estaria, fato esse que, como eu disse, infringe a lei. A porta do hospital virou local inicialmente de manifestações de grupos religiosos e políticos, sem isolamento social, com muitas orações e posteriormente gritos de assassina e de agressões verbais à equipe médica. Posteriormente, grupos que defendiam o direito da criança a realizar o aborto foram também ao local. A menina teve alta nesta terça-feira, dia 18, de madrugada, tendo o aborto ocorrido ainda no domingo. Um médico e uma médica entraram no quarto da menina estuprada para questionar o aborto. Eles não estavam de plantão. Possivelmente agora a menina e a avó, devido a todo o ocorrido, deverão mudar de cidade e iniciar uma vida nova sob anonimato, pelo menos diante dos seus velhos conhecidos. O tio da criança era um foragido da justiça. Antes mesmo da ocorrência desse crime, ele foi preso em outro estado e teria acusado outros parentes de abusar também a criança, não negando que cometeu o crime de estupro. No dia seguinte, vários bispos católicos se posicionaram com diferentes graus de enfoque sobre o fato, todos reafirmando a doutrina católica do início da vida humana logo após a concepção. Registre-se que, embora o caso tenha virado pano de fundo de uma briga ideológica e foi tratado como algo inédito, com todo um espetáculo em volta, infelizmente o termo é esse, dados oficiais revelam que ocorrem no Brasil, em média, 6 internações diárias. Eu vou repetir.
6 internações diárias por aborto envolvendo meninas de 10 a 14 anos que engravidaram após serem estupradas. Portanto, infelizmente, é um fato praticamente cotidiano. Essa situação, porém, ganhou destaque. É um tema bastante denso, nas palavras de Dom Valmor, é um drama humano de toda profundidade e nós vamos abordá-lo nesse podcast. Eu vou começar dizendo uma coisa que para mim deve valer para todo esse episódio. Eu me acho totalmente incapaz de falar sobre esse caso concreto. Eu não conheço as pessoas, eu não sei o que aconteceu de verdade. Mas todo mundo dizendo que sabe o que aconteceu. Notícia que ela é filtrada pela imprensa, o que é normal, subjetividade do repórter, relatos de WhatsApp, relatos de internet. Eu não conheço a família, eu não sei se a família é católica, eu não sei se a família é evangélica, eu não sei se essas pessoas já foram evangelizadas, eu não conheço a situação social, familiar, eu não sei se a menina tem pai, se a menina tem mãe convivendo com ela. Como é que essa menina foi estuprada há 4 anos e ninguém na escola percebeu isso? E a gente sabe que isso é relativamente... normalmente é a escola que descobre uma situação dessa. Olha, eu confesso a vocês que a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu me sinto completamente incapaz de falar sobre este caso concreto como se eu o soubesse. Eu posso falar sobre coisas hipotéticas, sobre hipótese a partir do que a gente ouve, mas julgar e avaliar uma decisão, o sentir de cada uma dessas pessoas, estando completamente de fora, através de um espetáculo midiático, para mim, chega a ser uma temeridade e uma falta de prudência. Bom, mas nós vamos comentar sobre o assunto, pelo menos que fique claro, né? Tem quase uma questão epistemológica aqui, né? Nós estamos comentando não a coisa em si mesma, nós estamos comentando o fenômeno da coisa, homenageando Immanuel Kant agora. Bom, mas vamos lá. Gabriel, vou começar com você. Quais são os aspectos políticos que você percebe que está envolvido em toda esta confusão? Até retomo essa informação, né, publicada pela BBC Brasil. Nós temos um número imenso de situações como essa acontecendo todos os dias no nosso país e de repente uma situação dessa toma toda a mídia, todas as redes sociais. Quais são os aspectos políticos que você percebe nessa situação? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Realmente, como você falou, infelizmente, é uma situação comum no nosso país e talvez no mundo, não sei, né? É uma situação tão chocante que a gente tenta não pensar nisso, tenta não lembrar que ela existe, mas ela existe, né? A gente não pode normalizar, a gente não pode banalizar isso tudo, a gente não pode deixar de se chocar com isso, mas é algo muito mais corriqueiro do que a gente imagina. Para você ter uma ideia, por exemplo, uma menina menstruar com 10 anos não é considerado até uma anormalidade, né? A maioria das meninas começam depois dos 11 anos, mas quando acontece aos 10 anos, está dentro da normalidade médica. Ou seja, se a gente imaginar que acontecem muitos abusos infantis no nosso país, a gente pode imaginar que realmente esse número é verdadeiro. Existem realmente gravidezes, muitas gravidezes de crianças acontecendo e a gente não tem ideia disso, né? Ou pelo menos a maioria de nós. Esse caso específico, eu também não acompanhei de perto, eu não sei o que levou ele vir à tona e ficar tão em evidência em relação a outros, mas eu já acompanhei, já fiquei sabendo assim, por notícias extraoficiais, sem contar só com a imprensa, de outros casos semelhantes. E o que eu observei que costuma ocorrer é o seguinte: nós estamos num momento político no nosso país bastante polarizado, bastante agressivo, bastante tenso, né? Já faz anos que a gente está assim. Quando costuma ocorrer algum impedimento para que o aborto se realize nesses casos, como aconteceu dessa vez, isso é levado à justiça, né? Porque o que aconteceu realmente é que a menina entrou no hospital com 22 semanas de gravidez. E ela só foi conseguir fazer o aborto dali a uma semana, que já dá 23 semanas.
isso está entre 5 e 6 meses de gravidez. Então, a gravidez bastante avançada. O aborto não é um procedimento banal nesse caso, não é uma coisa comum de acontecer. E para isso, os médicos, ou sei lá quem, foi atrás de uma determinação, uma autorização da justiça, e mesmo assim os médicos daquele hospital não quiseram fazer o abortamento, simplesmente porque não tinham técnica para isso, né? É uma coisa tão específica, um aborto depois de 22 semanas, envolve riscos, é uma coisa mais complexa, então por isso ela teve que ir para outro estado. Mas saiu na mídia o seguinte, a menina não conseguiu fazer o aborto, dando a entender algumas emissoras, algumas formas de divulgar notícia nas redes sociais também, que os médicos, por objeção de consciência, teriam negado isso. Isso inflamou muita gente. Imediatamente as pessoas começaram a se revoltar num nível muito grande contra esses médicos. Até que depois soube-se que não é por objeção de consciência, era por questões mais técnicas mesmo, né? E a princípio enfatizava-se muito também a questão do risco de vida da garota. Todo mundo falava, olha, a garota está sofrendo risco de vida, esses médicos, né, que não estão conseguindo, a menina vai morrer. E depois viu-se que não era bem assim, né? A gravidez é uma gravidez de risco, toda gravidez na cidade é de risco, mas parece que não era algo realmente tão urgente assim. Então, tudo leva a crer que a forma como isso foi passado para a mídia, como aconteceu isso tudo, esse jogo por trás da cena, e por outros casos que, como eu disse, eu acompanhei, que esse caso foi utilizado politicamente pelos dois lados da discussão. Como eu disse, há interesse na polarização, né? E o que a gente vê acontecer é que quando esses lados políticos, esses grupos descobrem que é um caso desse, que tem potencial midiático, potencial de inflamar os nossos ânimos, eles pegam aquilo e levam para a mídia essa narrativa para inflamar os ânimos, exatamente para isso, e para gerar toda essa discussão que retroalimenta esse estado político que nós estamos no Brasil há tanto tempo e que é interessante para alguns lados da discussão. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente, antes de qualquer coisa que a gente for discutir sobre esse assunto, é pensar, tá, mas quem que lançou isso? Como foi lançado? O que está por trás disso tudo? Para a gente não cair na armadilha de nós também mergulharmos nessa polarização, mergulharmos nessa discussão inflamada, muitas vezes até odiosa, que a gente está vendo aí, e ter uma discussão um pouco mais racional, um pouco mais equilibrada, um pouco mais reflexiva nesse aspecto. Então, para mim, esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Juninho, eu passo a palavra para você, começando com essa coisa tão trágica, tão absurda. Uma menina de 10 anos que passa 4 anos sendo estuprada, que engravidou de do fruto, né, de um abuso sexual. E como essa situação, infelizmente, ainda é tão corriqueira em nosso país. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem pelas plataformas e pela rádio educativa. Essa menina passou a informação que nós temos é que ela passou por essas, vamos colocar a palavra entre aspas, condição, né? Não sabemos quantos abusos aconteceram, mas durante 4 anos foram 1.460 dias. A BBC lançou essa seguinte informação, dados do Ministério da Saúde, que o Brasil registra 6 abortos por dia em meninas entre 10 e 14 anos estupradas. 6 por dia. Isso vai em conformidade com o que o Gabriel acabou de dizer, que é um caso, sim, que isso não relativiza, não minimiza. Pelo contrário, essa notícia, essa afirmação tem que nos deixar estarrecidos. E não deve, de forma nenhuma, cair na mesmice, como se fosse algo comum, ou então fazer com que questionemos o que essa menina estava fazendo, Bem, e por mais que estamos em um meio, uma visão política polarizada, isso nos estarrece e deve nos deixar estarrecidos. Mas é aquela famosa frase, né? Tão importante quanto nós estamos sentindo é saber bem o que fazer com o que nós estamos sentindo. Porque acredito que nós, enquanto seres racionais, seres que pensam
mas também que sentem. Essa dor que eu estou sentindo ao ouvir isso, e não é uma dor qualquer, porque eu tenho uma sobrinha de 10 anos. Eu falei, nossa, eu fico pensando, se acontecer alguma coisa com a Ana, meu Deus do céu, que seja. E se chegar a isso, eu não sei qual vai ser a minha reação. Não refleti, mas eu me coloquei na dor como se ela fosse a minha sobrinha, porque eu não tenho filhos. Então, a reflexão que eu estou tendo agora é no processo de analisar o meu sentimento. Fiquei mal. Não não porque isso é inédito, isso nunca aconteceu. Não, mas o meu sentimento foi. Estou falando do meu sentimento, ok? Pensando se fosse algum, no caso, a minha sobrinha. Mas, ao mesmo tempo, isso nunca foi algo que me deixou apático. Isso sempre me preocupou. Com os meus alunos, principalmente com as minhas alunas, sempre quando eu participo de formatura, eu sempre deixo isso, sempre falo, meninas, vocês estão saindo de um ciclo, de uma fase de desenvolvimento educacional, escolar, mas uma coisa que vocês têm que ter na consciência de vocês e no íntimo do coração: ninguém pode fazer com o corpo de vocês aquilo que vocês não permitem. E, no caso, uma criança de 10 anos, que permissão que essa garota poderia dar, né? E aqui essas outras tantas crianças, segundo as informações da BBC News Brasil, né? Essas crianças de 10 a 14 anos, 6 por dia, vítimas de estupro. Sem contar aquelas que são estupradas e não chegam a ser engravidadas. Então, não vamos relativizar o que aconteceu, vamos refletir sobre os nossos sentimentos também, vamos refletir sobre nossas posturas e deixarmos de ser tão egoístas, porque são situações que nós precisamos perceber também está acontecendo ao nosso redor, acontece próximo a nós, pode acontecer próximo a nós, mas às vezes a nossa individualidade não nos permite enxergar isso. É uma coisa que a gente pode sentir, né? Você falou sobre as dores e os sentimentos desse final de semana. Também realmente me coloco junto com você, né? E exatamente por isso eu fiquei muito incomodado com algumas coisas que aconteceram nesse período, né? Como eu disse, eu não sei o que aconteceu com a menina, eu tenho informações indiretas, mas a gente observou o fenômeno em volta. E uma das coisas que me chamou a atenção é um questionamento que eu faço, confesso para vocês. O que nós católicos queremos que as pessoas entendam a respeito da nossa fé, né? Que imagem que as pessoas que imagem que nós queremos que as pessoas tenham de nós? Alguém pode falar assim: eu não estou preocupado com a imagem que as pessoas tenham de mim, eu sou eu mesmo. Mas peraí, né? Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas precisam ver nossas boas obras, né? Então, a comunicação, ela não é só o que eu falo, né? Existe aquela famosa história de Francisco de Assis, em que ele sai com o irmão Leão, né? E ele diz para o irmão Leão: vamos evangelizar. E eles rodam, né, pela cidade, lá pelo vilarejo, e retornam, né? Não para casa, porque eles não tinham casa, né? Para onde eles estavam. E aí o irmão Leão: mas o senhor disse que a gente ia pregar, que a gente ia evangelizar, mas nós pregamos, nós evangelizamos agora, né? Então, o que nós católicos esperamos que as pessoas pensem a respeito da nossa fé? E nós precisamos lembrar o texto bíblico que fala que nós precisamos ser um servo do Senhor. Não cabe discutir, não cabe ficar nervoso, ele tem que dar testemunho da sua mansidão, da sua paciência. E o que nós católicos estamos mostrando para o mundo? Eu vou começar, antes que alguém pondere aí, né, ouvindo, né? Vou deixar muito claro: eu sou contra o aborto em qualquer circunstância. Se eu engravidasse, a minha decisão inicial seria nunca abortar. Essa é uma questão minha, é uma convicção minha, e é o que a igreja ensina, que a concepção, a vida começa na concepção, no momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Essa é uma decisão e uma vivência minha. E eu não vou relativizar dizendo que cada um faz o que quer. O que eu vou dizer é que a realidade de cada um leva ao caminho de cada um. Bom, estou dizendo isso por quê? Porque, sendo contra o aborto, eu preciso mostrar para as pessoas, não agressivamente, não violentamente, não acusatoriamente, por que eu sou contra o aborto. Eu tenho que mostrar um compromisso com a vida como um todo.
No momento em que no país estão morrendo milhares de pessoas, e hoje tem a informação de uma pessoa mais próxima ainda que morre por uma doença que não era para as pessoas estarem morrendo como estão morrendo. E que nós vemos as pessoas simplesmente lavando as mãos. A gente vê os bares lotados. A gente vê as pessoas achando que a vida está normal e não está. Diante de um momento tão dramático como esse, em que a vida é espizinhada. Eu gostaria de citar o Padre Roger, né? O Padre Roger da Canção Nova. Ele fez 3 tweets dos dias 17 e no dia 18. Toda vida humana é dádiva e dom de Deus. Ninguém de bom senso e senso ético humano cristão pode ser complacente com o aborto. Agora, nada de ofensas. Nada de culpabilizar uma criança de 10 anos que só tem traumas, chagas e um volume de pressão moral tão trágico quanto sua vida. Continuou o Padre Roger no Twitter. A questão é que há discursos em favor da vida que são tão agressivos e nocivos que ficamos sem entender que vida esse ser humano defende. E ele complementa dizendo, ainda há seres humanos, civilizados e cristãos, discípulos de Cristo, que conseguem divergir, discordar, apresentar pontos de vista diferentes sem agredir, rotular ou desrespeitar o contraditório. São poucos, mas eles existem. Ainda há esperança de um mundo melhor. E eu confesso para vocês que eu, como católico, eu sofro muito de pensar que às vezes as pessoas se posicionam dentro da sua visão religiosa, de fé, dentro da sã doutrina, as pessoas se posicionam de uma forma tão agressiva, tão arrogante, tão sem se colocar no lugar do outro, tão sem sentir a dor do outro, tão sem perceber o drama do outro. Como disse um conhecido nosso numa conversa recente, né? É uma situação que todas as decisões parecem erradas. Se a menina não aborta, alguém vai dizer para a avó, olha, ela vai morrer. E ela podia morrer. Podia não morrer, mas podia morrer. É uma situação tão complexa, é um drama. Eu sei o que eu acho que eu faria naquela circunstância, pela minha vivência, pelo que eu creio, pelo que me foi anunciado. Mas o outro, eu vou decidir o que o outro vai ou não vai fazer, ou melhor dizendo, eu vou dizer, não, fez certo ou fez errado. É grave? É gravíssimo. Mas nem crime eu posso chamar, porque crime é algo que vai contra a lei. Eu vi católicos dizer, se foi um crime. Não, não foi um crime. Aborto não é crime. Nessa circunstância, não. Crime é aquilo que vai contra a lei. Ah, é um crime contra a lei de Deus. A questão da lei de Deus não é a questão jurídica. Porque o que o Senhor veio trazer para nós não é simplesmente a lei, Ele veio trazer a misericórdia. E é uma situação limite, eu estou falando de comunicação, e essa questão de uma situação limite tão complexa, tão delicada. E aí é que tá, né? É uma situação limite em que as pessoas levantam a bandeira pró e contra o aborto, numa situação que é exceção, não é a regra. Graças a Deus é exceção. E os moralistas, os estudiosos da moral e da ética, vão dizer que situações limites são situações limites. E não dá nem pra gente esticar sobre isso aqui. Eu queria encerrar essa minha participação nesse momento dizendo o seguinte: não adianta eu falar do meu ponto de vista e achar que as pessoas vão entender. A gente não pode ficar pensando que as pessoas vão conseguir fazer uma interpretação daquilo que a gente fala quando o que a gente fala não expressa objetivamente misericórdia e amor, mesmo se eu discordar do que a pessoa fizer. Olha, eu vou contar uma história bem rápida, né? Eu fui professor numa banca de conclusão de curso de uma faculdade de Direito e o tema da monografia era exatamente aborto de anencéfalos. E a aluna, ela gostava muito de mim, a gente tinha assim, um relacionamento bom, professor e aluno, só que ela não queria que eu fosse o orientador da banca dela por um motivo muito simples. Ela sabia que eu ia ser contra o aborto de anencéfalos. E eu fui o orientador dela, nós fizemos a banca, foi para a banca, ela apresentou o trabalho dela, elogiei o trabalho dela e abri um parênteses. Gente, olha, eu estou elogiando o trabalho dela, ela fez uma pesquisa muito bem feita, mas eu vou ponderar o meu posicionamento. Aí eu falei toda a visão que eu tinha sobre aquilo. O professor do lado virou e falou assim, quando passou a vez dele: gente, tinha que ser feita uma ata aqui nessa instituição aqui hoje, porque um professor e uma aluna discordaram e isso não foi motivo de briga, de ódio, não foi motivo de um querer impor opinião sobre o outro, foi um motivo de cada um se posicionar e ele não disse isso. Na verdade, aquela banca foi uma oportunidade de eu anunciar e testemunhar o Evangelho de Jesus. Imagina se eu virasse para ela: não vou ser seu orientador, não, imagina, Deus me livre, Deus é contra o aborto. Eu acho que nós ainda não estamos entendendo o mundo que vivemos, achamos ainda que vivemos na cristandade, achamos que vivemos ainda num mundo onde todo mundo pensa do mesmo jeito que a gente, e a gente esquece que a gente precisaria, era, na verdade, dar testemunho do Evangelho de Jesus. Gabriel, vou passar para você. Gabriel, vamos lá. Você é psicólogo, você tem formação
de psicólogo, você tem, obviamente, até pela sua própria formação também, tem conhecimentos de aspectos médicos. O que você gostaria de falar para nós sobre esses aspectos médicos e psicológicos que envolvem o aborto? Eu estava refletindo muito o que você estava falando aqui, né? Realmente mexe, tanto você quanto o Juninho, o que vocês colocaram, isso tudo mexe demais com a gente, porque eu acho que, primeiramente, para a gente entender o momento que a gente está do nosso país e do mundo, eu vou colocar uma visão psicológica talvez um pouco mais abrangente de como o aborto está mexendo com a gente. Depois a gente pode voltar no assunto, eu falo um pouquinho sobre a questão da criança, enfim. A polarização no nosso país começou praticamente com essa discussão de aborto lá no início da década, e é um dos assuntos que são mais emocionais, mais passionais, que a gente tem mais dificuldade em falar, em discutir dessa forma que você colocou, ponderando, sabe, discordando numa boa, construindo, né? Hoje a gente não precisa nem de abrir a boca. Se a pessoa sabe que você tem uma posição, ela já chega te xingando. Ou às vezes nem sabe, ela sabe a sua religião, ou a sua falta da religião, o seu partido político já te chama ou de assassino, ou de um religioso fundamentalista, ou de racionário, enfim. O adjetivo, o xingamento vem antes da conversa. E eu fiquei pensando muito sobre isso esses dias, o que isso significa psicologicamente, o que a gente tem a aprender com essa confusão toda. E eu me dei conta de uma história, quando lá no ano de 2008, faz tempo isso, né? Eu saí com um amigo, éramos 3 personagens naquela noite, e por uma coincidência gigantesca que eu me dei conta agora, os nomes desses outros 2 personagens eram Luiz e Juninho. Não eram, os dois estão conversando comigo agora no podcast, mas eram os mesmos nomes. Luiz, um grande amigo meu, Luiz Vinícius, que, enfim, se estiver ouvindo, um grande abraço, estou com muita saudade. E Juninho era um fetozinho de gesso, de 12 semanas. A gente saiu simplesmente numa universidade federal, na UFJF. A gente saiu pelos corredores, entregando panfletos sobre o aborto e mostrando o Juninho, mostrando o fetozinho para conversar com as pessoas, para conversar, para trazer o assunto à tona. E a gente foi somente em cursos de ciências humanas, os cursos mais polêmicos. E foi sensacional a conversa que a gente teve. A gente não estava ali para impor nada, a gente estava ali para levantar a discussão, numa época que ainda se podia levantar esse tipo de discussão, que hoje em dia não é impossível. E foi muito interessante isso, sabe? Às vezes a gente só chegava, levantava o assunto e via as pessoas conversando e ficava só assistindo e elas debatendo. E nesse dia que a gente fez isso, teve uma fala que me chamou muita atenção. Uma menina falou o seguinte: eu sou a favor do aborto porque esse mundo é muito ruim, acontece tanta coisa ruim nesse mundo e a gente vai trazer mais uma vida para ele. Naquele momento em que ela falou isso, e analisando hoje assim, muitas pessoas que têm discursos a favor da legalização do aborto, ou mesmo mais objetivamente falando a favor do aborto mesmo, eu chego à conclusão de que o que está por trás desse discurso é muitas vezes essa esperança, ou essa falta de esperança. Psicologicamente falando, o aborto é um assunto que mexe tanto com a gente porque traz à tona a nossa visão da vida. Um filósofo chamado Albert Camus, ele dizia que só há um assunto realmente importante, filosoficamente falando, que é o problema do suicídio. Ele falava assim: julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Para ele, toda a discussão vem em torno disso, se a vida vale ou não a pena. E aí, eu acho que a gente pode pensar, em vez de suicídio, talvez colocar o aborto. Será que o aborto também não mexe tanto com a gente porque faz a gente se questionar se a nossa vida vale a pena ser vivida? É um questionamento que eu tenho o tempo todo. Não sei se eu respondi exatamente a pergunta, se é um questionamento mais filosófico talvez do que psicológico, mas eu acho que por isso que a gente fica tão emotivo, tão passional quando fala sobre isso. Será que a nossa vida vale a pena? E será que a vida de outra pessoa vale a pena ser vivida? Principalmente quando essa pessoa não é desejada, principalmente quando ela vem ao mundo por uma outra criança estuprada de uma forma totalmente abominável. Será que não fala um pouco da nossa falta de esperança com esse próprio mundo? Enfim, é um questionamento.
Juninho, como é que você percebe esse momento e essa situação de pensar, né? Eu acho que isso que o Gabriel traz é tão rico, né? Eu vou até comentar isso daqui a pouco, mas eu quero que você comente, Juninho, essa perspectiva de se pensar no aborto como a falta de esperança da vida, mas ao mesmo tempo a dor, né, num caso de estupro, né, a dor pela violência que se multiplica numa situação. Você falou sobre o seu ponto de vista sobre o aborto. Eu vou, antes de falar sobre, ou talvez nem deva, vou falar sobre isso, mas é algo que eu não me percebo no local de fala, no sentido de que eu não sou mulher, né? Eu sou homem. Eu não sei, pelo que eu converso com as minhas alunas, com as minhas amigas, eu não sei as dificuldades de ser uma mulher. Né? Vou falar sobre o crime do estupro, da agressão. Assim, não sei o que dizer sobre isso, porque quando eu vou sair determinado horário, vou sair da minha casa, eu moro num lugar muito tranquilo, graças a Deus, então eu não sinto medo, mas se eu for para um lugar que eu não conheço, o medo que eu tenho é de eu perder algum bem, né? Eu ser assaltado, levarem minha carteira, meu celular, né, a chave do meu carro, aí vai dar um trabalho danado para poder tirar segunda via de tudo, cancelar cartão, arranjar uma outra chave do carro que não sei o que, porque já é a segunda chave, essa é reserva porque já perdi a outra. Então, a minha preocupação, entre aspas, é isso. Agora, de uma mulher, não se limita a isso, não é o bem material, mas é a perda da sua integridade. Só pelo simples fato dela ser mulher. Ela não fez nada. Por mais que muitos vão perguntar quando algo acontece, infelizmente, né, e acontecem muitos, porque segundo informações da página do Ministério Público do Paraná, uma estatística que foi emitida no dia 9 de março de 2020, por dia, no Brasil, 180 mulheres são estupradas. Por dia, 180 mulheres. Essas, quando vão fazer o boletim de ocorrência, essas vão ser atendidas, porque muitas não vão, porque vão chegar lá e a primeira pergunta vão fazer: com quem que você estava? Que roupa você estava vestindo? E o que você estava fazendo? Então, desse universo de situações, temos registrado, segundo o Ministério Público do Paraná, que 180 mulheres por dia sofrem estupros no Brasil, sofrem com estupro no Brasil. Isso é um crime. Como você falou, as circunstâncias em que essa garota de 10 anos foi levada para... foi feito o aborto nessa menina de 10 anos, nessa criança, não é crime, mas o estupro é crime. Agora o filho do senhor Messias Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, quer levar de volta a questão de uma lei que condena estupradores à castração química. Mas a questão do estupro, ele vai além do ato, a consumação da penetração. Não, é algo muito mais profundo, que homens que não têm condições biológicas de introduzir o membro em uma vítima vão utilizar de vários outros recursos para violá-la. Então a castração química não é uma solução. É a questão da reflexão, deixar a polarização que o Gabriel levantou para nós e sermos mais racionais e sermos profundos em nossa análise de como reverter essa situação, porque para se chegar à necessidade de uma menina e gerar esse discurso ou o debate sobre o aborto nessas circunstâncias que não é crime, como você mesmo levantou, Luiz, não é crime. Antes disso, temos que levar uma discussão ainda muito mais séria e muito mais e urgente sobre todos esses crimes que acontecem todos os dias no Brasil. Estamos falando do estupro, mas se levarmos em consideração assédio, se levarmos em consideração ao feminicídio, que é algo bem para outras reflexões, então o que estou levando aqui em consideração
é um passo antes de uma reflexão sobre o aborto, mas porque urgentemente precisamos de ações contra o estupro, ações de educação, prevenção, trabalho, educação sexual nas escolas já, sem todo esse discurso infundado de um conservadorismo vazio que cria uma série de fábulas e mitos, porque nós percebemos que deixar essa responsabilidade unicamente com a família não é suficiente. Não é suficiente até porque grande parte, eu vou buscar esses dados aqui, grande parte dos abusos sexuais, e nós já discutimos isso também em um podcast nosso sobre o celibato, o abuso sexual, grande parte dele acontece no círculo familiar. É no círculo familiar que acontece. Então, meus amigos ouvintes, e seria muito bom que se vocês pudessem estar conosco nessa conversa, sabe? Mas para encerrar, vamos refletir e ampliar o nosso campo de visão, porque é um crime que acontece, que é o estupro, que é a violência, e nós temos que também discutir sobre o aborto, mas acredito que tão urgente quanto é nós olharmos essas agressões que acontecem com as nossas mulheres e as nossas crianças. Eu vou aproveitar aqui, Juninho, e fazer uma observação, porque alguém pode não ter a definição, né, muito clara dessa questão do crime, né, que nós estamos falando aqui. Eu acho que eu expliquei um pouco isso, mas só para passar uma régua, para uma compreensão completa. Você pode ter um ato imoral, né, que não seja crime. Você pode até definir alguma situação, a sociedade pode até definir uma coisa como crime, que não seja imoral dentro da visão cristã, mas são definições bem diferentes. Crime, imoralidade, pecado, né? A gente tem que tomar muito cuidado ao usar os termos para que as pessoas entendam o que nós queremos dizer. Então, só fazer essa observação, que eu acho que não dá tempo daqui da gente desenvolver muito, mas estamos aí à disposição. Se alguém tiver dúvida, tá nas redes sociais, pode nos perguntar e a gente pode desenvolver isso. Gabriel, queria retornar a palavra a você. Você tocou num assunto que eu achei muito interessante. Você fez essa comparação em relação à questão do suicídio, né? Então, eu vou colocar isso para você. Tem outras analogias que nós podemos fazer nessa questão do aborto em relação ao suicídio, até a maneira como a igreja vê o suicídio, vê o aborto, e na parte prática, vamos dizer assim, na parte clínica em relação ao aborto. O que nós precisamos pensar muito antes de achar que sabemos tudo? Ô Luiz, eu até fiz um comentário na Rádio Educativa sobre isso, né? Que é o seguinte, que é uma reflexão que me veio enquanto eu estava pensando sobre isso tudo, que a gente está discutindo, o que aconteceu esse fim de semana. Muitas pessoas dizem que o aborto é um assassinato, né? Comparam o aborto com um assassinato. E eu acho que talvez a melhor analogia que a gente possa fazer com o aborto é com o suicídio mesmo. Como eu comentei anteriormente, né? Citando a frase do Albert Camus. Porque o assassinato, quando uma pessoa mata outra, geralmente ela está movida por ódio, por indiferença, né? Por um sentimento muito negativo. E o aborto não. Muitas vezes, talvez a maioria das vezes que uma pessoa aborta, ela está movida por outro sentimento, que é o sentimento de desesperança. O aborto é uma mulher se sentir abandonada, porque geralmente o que acontece muitas vezes é que o pai some, ou então é uma relação em que ela não se sente amparada por ele e ela não consegue encontrar uma solução. O aborto é uma mãe olhando para o seu filho, porque é o filho dela, e dizendo, olha, eu não tenho esperança, eu não sei o que fazer. Eu não acho que eu tenho condições de te criar, eu não acho que eu tenho condições de sobreviver com você, de levar a minha vida, e eu não acho que tenho condições de te dar uma boa vida. É um sentimento, então, muito mais parecido com o sentimento do suicídio. O suicídio é isso, é o fim de uma vida por falta de esperança. E eu acho que se a gente pensar dessa forma, fizer esse tipo de analogia, talvez seja muito mais interessante para a gente que é cristão entender o aborto. E entender porque, mesmo continuando sendo uma coisa gravíssima, sendo a morte de uma vida completamente inocente, e eu acredito muito nisso, não só por questões religiosas, mas por toda a discussão, toda a reflexão racional que eu já fiz, científica, técnica,
psicológica. E nesse caso específico dessa menina, eu acho mais difícil negar a existência de uma vida, porque era uma vida de 23 semanas. Já tinha tudo formado. Uma grávida com 5, 6 meses já sente o bebê mexendo na barriga. Pega uma ultrassom para você ver, não tem como negar que aquilo é uma vida humana, aquilo é um bebê. Inclusive algumas definições consideram que acima de 20, 21 semanas já nem se chama aborto, é natimorto, quando acontece de forma espontânea, porque já tem possibilidade de viabilidade do feto. O bebê mais novo nascido no mundo, se não me engano, tinha 21 semanas. Olha a lógica que a gente está trabalhando, sabe? A gente precisou ter a morte ali, né? Acabar com uma vida de 23 semanas, sendo que a gente já tem registro de sobrevivência de 21 semanas. Eu já tive uma namorada que nasceu também de 6 meses, um pouco mais distante, se eu não me engano era 26 semanas. Mas o que custava deixar ela sobreviver mais um pouco? Levar a gestação um pouquinho mais à frente, com todo o controle dessa menina, dessa mãe. E até porque os médicos que eu consultei, que eu perguntei, falaram comigo, que eu tirei as dúvidas, né, para a gente gravar esse episódio. Eles falaram, olha, realmente a gravidez de 10 anos é muito complicada, mas o maior risco está no início da gravidez. No final da gravidez, geralmente o maior risco já passou, é fazer um acompanhamento. E, se você pegar a literatura e ver os artigos, não é consenso algum que um aborto tardio seja menos perigoso para a mãe do que um parto induzido. Então, talvez fosse melhor para todo mundo deixar essa vida ir adiante. Para a mãe, para a criança. Também não é tão difícil conseguir adoção, porque recém-nascido para adotar no Brasil tem fila gigante. O que é difícil de conseguir adoção é a criança mais velha. Racionalmente falando, parece fácil de resolver. O problema é que é um assunto, como eu digo, que mexe muito com as nossas concepções psicológicas, filosóficas mais arraigadas, nosso sentimento mais profundo sobre a vida, e por isso talvez que a gente tenha tanta dificuldades. Mas retomando o meu raciocínio sobre a analogia com suicídio, se a gente entender isso, a dificuldade que é, né, tirando toda essa parte racional que eu falei aqui agora, e a gente podia incluir até a parte psicológica da menina também, porque ela mesmo não entendendo nada agora, daqui a uns 5 anos ela vai entender e vai perguntar onde estava o meu filho, o que fizeram com o meu filho, ela vai saber que ela estava grávida, ela vai entender a situação, né? E talvez seria melhor falar, poxa, ele foi adotado, do que falar que ele está morto. Mas tirando toda essa parte racional, tirando essa argumentação, que às vezes para a pessoa que acredita nisso também, é muito revoltante pensar só nesse lado. Pensa no lado de quem está sofrendo, pensa no lado da família. Olha só, o pai da menina preso, a mãe morreu, o tio estuprava ela o tempo todo. Ela só tinha a avó, parece que a quem confiar, e o tio acusou outras pessoas da família também de estuprar. Situação paupérrima. E vamos chamar essa menina de assassina? Isso não é cristão. Se você conseguir pensar, tirar talvez a ideia de assassinato e pensar numa analogia de uma vida que se esvai por conta de falta de esperança, como é o suicídio, por exemplo, fica mais fácil a gente entender. Então, da mesma forma que a gente, como cristão, evoluiu através do tempo a nossa noção do suicídio, que antes era um crime abominável que a gente via assim, só via o pecado do suicídio. Como pode alguém atentar contra a vida e contra a criação, né, contra a vida que Deus deu? E nem se fazia, às vezes, procedimentos funerários com o suicida, né? Já mandava para o inferno direto. Já mandava para o inferno, exatamente. E hoje não. Hoje a gente que é cristão, a gente consegue entender que o suicídio é tristíssimo, mas é algo que precisa ser revertido a partir do acolhimento. E o aborto talvez seja a mesma coisa. Quanto mais você for contra o aborto, quanto mais revoltante for para você a situação do aborto, mais você deve parar e pensar nas pessoas que chegam a essa situação de desespero. Da mesma forma que a gente faz com o suicídio. É claro que não são todas, é claro que existe sim gente que pratica o aborto por egoísmo, por tudo quanto é sentimento negativo que a gente possa imaginar, mas eu sinceramente desconfio se isso é a maioria. E nesse caso que a gente está discutindo, com certeza não foi. Não tem como você imaginar que essa menina, essa família, foram egoístas, foram assassinos. Pensar nisso definitivamente não é cristão. E eu acho que todos nós, enquanto humanidade, enquanto sociedade, temos muito que evoluir nesse aspecto. E aí a frase do padre Roger que você citou é perfeita, e ele também faz eco com o discurso do Papa Francisco, que ele vem chamando muita atenção para isso. Ele diz, olha, a nossa discussão do aborto tem que ser apaixonada, tem que ser forte, a nossa defesa do nascituro, mas também tem que ser igualmente forte a defesa de todas as vidas.
E isso também, o discurso de alguns bispos da CNBB que eu vi, foram nesse mesmo sentido. E como a gente vai fazer para lutar contra isso? É o que o Juninho falou, na raiz do problema. No estupro, na pedofilia, nos inúmeros problemas que geram a pobreza, a gravidez indesejada no nosso país. Aí sim, a gente pode querer chegar a algum lugar e não ficar só com um discurso vazio. Juninho, já estamos chegando para o encerramento do nosso podcast, para o nosso programa. Qual a sua mensagem final? Como é que você... O que você quer complementar? Eu já vou dizer, eu estou dizendo isso em nome do Gabriel e do Juninho, nós teríamos 3, 4, 5 programas para fazer. Eu tenho tanta coisa pensando aqui que eu teria para falar, mas enfim, Juninho, qual a sua mensagem final? Só para confirmar aquilo que eu havia dito, né, sobre os dados relativos a abuso sexual, que a Agência Brasil, né, um canal de comunicação do governo, vai dizer que mais de 70% da violência sexual contra crianças ocorrem dentro de casa. É altíssimo, altíssimo. Ocorrem dentro de casa. E aí entra novamente a questão da educação sexual. Mas para encerrar, o que eu posso dizer aqui, com todo o meu afeto e pedindo a Deus paz para essa família e para tantas outras famílias que veem as suas meninas, as suas jovens tendo que passar por esse tormento, sabe? Por essa tempestade, porque é o físico, é o psicológico, mexe por inteiro com o indivíduo. O que eu posso dizer e repito, sentimento de amor por vocês, não somente pela vítima, mas pela família. Como o Gabriel disse, grande parte, aí no caso dessa menina, tem uma situação familiar bem delicada, né? E também tem uma outra questão sobre o aborto, que acaba pessoas com esse nível social, esse nível de poder aquisitivo, que vão buscar clínicas clandestinas de aborto e acabam morrendo, enquanto muitos que levantam a bandeira do aborto, ricos, deputados, sim, pessoas que não poderiam engravidar outras mulheres, acabam levando outras mulheres, essas mulheres, suas mulheres, e as mulheres também que têm dinheiro para clínicas, né, em outros países e até mesmo no Brasil, que tem estrutura e fazem o aborto com toda a segurança e a sua vida é preservada, coisa que não acontece com as mulheres pobres. Então é um problema muito complexo, muito complexo, muito complexo, mas o que eu posso dizer para encerrar é que todo o meu sentimento, todo o meu amor a essas pessoas, que pode parecer pouco, mas é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho para poder oferecer neste momento, é toda a minha solidariedade, meu amor, porque essas meninas, essas jovens, essas mulheres também, nós estamos falando de meninas dessa menina de 10 anos, mas mulheres também, mães de família, mulheres universitárias, mulheres trabalhadoras, elas são abusadas todos os dias. E o que eu posso dizer enquanto homem é minha solidariedade. Nós, homens, temos que melhorar enquanto homens, nós temos que evoluir enquanto homens, não ter a visão, não possuir a visão que mulher é um objeto sexual para satisfazer os meus desejos sexuais e que ela tem que submeter a isso. Não, é um ser humano que, para além de uma roupa, ela tem sentimento, e a roupa que ela está vestindo não quer dizer nada do que ela quer com você, o que ela busca, e se ela diz não, é não, e ela deve ser respeitada e amada sempre. E nós, homens, temos que melhorar muito enquanto seres humanos, porque estamos deixando essa sociedade cada vez pior, em muitos aspectos. Eu gostaria de encerrar fazendo 2 observações iniciais. Eu gostaria de pedir aos ouvintes que repercutam esse nosso podcast, esse nosso programa, entre em nossas redes sociais, mande seus comentários. É um assunto que rende bastante, então a gente já vai convidando que nessa quarta-feira, às 18h30, é a nossa live. Então é a oportunidade de você poder conversar com a gente, colocar a sua opinião, falar o que você achou do tema, o que ficou faltando, o que você quer acrescentar, o que você concorda, o que você discorda. Nossa live no nosso Instagram, Filhos de Frank, às 18h30. E eu gostaria de fazer uma outra observação ainda. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo
tanto as que são favoráveis quanto são contra o aborto, estão muito incomodadas ouvindo esse programa. Alguns achando que nós estamos passando pano para abortista, outros achando que nós não estamos defendendo o aborto como deveríamos. Enfim, né? Eu gostaria de dar uma sugestão a vocês. Deixe-se incomodar com a nossa reflexão. A reflexão ela é muito importante para a gente poder dar passos além daquilo que nós muitas vezes fechamos como nossos dogmas, como nossa compreensão de mundo. E eu estou usando dogma aqui não como doutrina da igreja, que é dogmática, mas aquilo que nós às vezes até criamos como doutrinas próprias, como Jesus disse. Eu me lembro que uma vez eu tinha uma grande, quase que aversão à parapsicologia, até que eu li um livro de Dom Estevão Bittencourt, e aquilo me incomodou tanto, porque eu li aquele livro e eu ficava nervoso, discordando do livro, mas vendo que ele estava falando, de fato fazia sentido. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas crenças, que às vezes nos levam a sentimentos que não são muito bons. Gostaria de terminar com 2 mensagens. A primeira delas, eu me sinto impossível, como eu disse no começo, a primeira coisa que eu falei, de julgar a consciência dos outros. No caso dessa criança, eu não sei nada. E a gente não sabe nada e dá veredito em tudo. E a gente precisa lembrar que no tribunal da vida, a gente não é juiz, nós somos réus. No tribunal da vida, o juiz é Deus. Nós todos somos réus. A minha aluna, eu esqueci de comentar, quando eu falei da aluna que defendia o aborto de crianças anencéfalas, ela não fazia isso porque ela achava que aquela criança merecia morrer. Não, ela fazia isso porque ela chorava de lembrar situações de pessoas que ela conheceu que passaram por aquela situação. Ela defendia o aborto não movida por sentimentos ruins, nem por falsa compaixão. Às vezes ela estava tendo mais compaixão do que um católico poderia estar tendo. Nós temos que tomar muito cuidado em como a gente avalia os outros. O que vale para nós não é o que a gente crê. O que vale para nós é o que a gente vive, é o que a gente faz. E eu encerro esse podcast, que talvez vai se transformar em outros episódios e outros programas, citando o nosso Papa Francisco. A primeira homilia de Francisco, no dia 17 de março de 2013, está relatado no livro O Nome de Deus é Misericórdia. Ele começava dizendo que a mensagem de Jesus é a misericórdia. Para mim, digo com humildade, é a mensagem mais forte do Senhor. E ele comentava o trecho da mulher adúltera, João 8, versículo 11. Eu também não te condeno, vai de agora em diante, não peques mais. Francisco, referindo-se aos escribas e fariseus que arrastaram a mulher para apedrejá-la perante o Nazareno, disse: também nós, por vezes, gostamos de bater nos outros, condenar os outros. O primeiro e único passo necessário para experimentar a misericórdia, acrescentou o Papa, é reconhecer que nós precisamos de misericórdia. Basta não imitar aquele fariseu que, estando diante do altar, agradecia a Deus por não ser pecador como todos os outros homens. Se formos como aquele fariseu, se nos considerarmos justos, não conheceremos o coração do Senhor e nunca teremos a alegria de sentir esta misericórdia. Quem está habituado a julgar os outros a partir de cima, julgando-se perfeito, quem normalmente se considera justo, bom, correto, não sente a necessidade de ser abraçado e perdoado. E existem aqueles que sentem essa necessidade, mas acham que são um caso perdido para todo o mal que cometeram. A esse propósito, o Papa contou a conversa que teve com um homem que, ouvindo essas palavras sobre a misericórdia, respondeu: ah, padre, se o senhor conhecesse a minha vida, não falaria assim. Cometi erros muito graves. E eu respondi a ele: melhor assim. Agora vai até Jesus, ele vai gostar de ouvir o que você tem para lhe contar. Ele esquece, ele tem uma especial capacidade para se esquecer. Esquece, beija, abraça e lhe diz apenas: nem eu o condeno. Vá e de hoje em diante não peques mais. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube, no canal Filhos de Francisco Podcast e também na Rádio Educativa FM de Carangola, 96,7, a rádio da família e dos amigos. No Instagram e no Facebook, Filhos de Frank. No Twitter, Filhos de Francisco Podcast. E mande um e-mail para nós, podcast filhosdefrancisco@gmail. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Até a próxima, um grande abraço.